Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Boa tarde, mais uma vez aqui na Vale Verde TV com o programa Deus é Mais. E hoje não vamos trazer uma mensagem necessariamente para vocês. A pedido de uma ouvinte, hoje nós vamos dar umas dicas de como se fala em público. Alguém nos ouviu e pretende falar em público, então hoje nós vamos deixar umas dicas para você. Eu comecei a falar em público, na verdade, não sou nem um expert nisso, mas eu comecei a falar em público aos 18 anos de idade. Então faz 35 anos atrás eu comecei a falar em público, e as primeiras vezes que eu comecei a falar em público, eu juro, tremia a perna, cara. Tremia tudo, cara. Medo, mais um medo, acelerava a voz, e nós vamos falar um pouco sobre isso, como que você consegue vencer esse nervosismo, essas coisas que acontecem quando você inicia, seja o seu ministério na igreja, seja numa apresentação de trabalho na sua escola, enfim, onde você estiver falando em público, como que você vence essas questões de medo, ansiedade, etc. Ok? Então eu anotei alguns tópicos aqui, então não vai dar tempo de passar tudo para vocês, porque nós temos pouco tempo, não é um curso, não é um treinamento, porque isso teria que ser o dia inteiro para fazer isso, um dia todo, perdão, para fazer isso, mas algumas dicas eu vou deixar para vocês, ok? E se vocês quiserem marcar um dia também comigo para passar todos os tópicos, todo um treinamento para falar em público, eu vou com o maior prazer, sem cobrar nada, tá bom? Vou de graça, porque assim como Jesus escolheu apenas 12 para ser multiplicadores, nós queremos que você também seja um multiplicador da tua inteligência, de tudo aquilo que você aprende, que você esteja passando sempre o teu conhecimento para as pessoas. Então vamos lá. Primeiro lugar, para você falar em público, você precisa deixar de ser infantil. Infantil é uma palavra que vem do grego, que não significa criança. Infantil significa aquele que não fala. Ou seja, você pode estar cheio de conhecimento na cabeça, mas se você não fala, você é infantil. Você não tem maturidade emocional para falar daquilo que você aprende ou aprendeu. Então, primeiro passo, deixa de ser infantil, começa a falar. Segundo passo que você precisa entender no teu intelecto, aí nas suas emoções, é que você é muito inteligente. E inteligente é igual a aplicabilidade. Se você não souber aplicar a tua inteligência, nada vale a tua inteligência, cara. No passado, algumas mensagens atrás, nós falamos sobre os 4 maiores QIs que já nasceram aqui. Se você ouviu a mensagem, eu acredito que você se lembra, nós falamos de Galileu Galilei, de Isaac Newton, de Albert Einstein, e falamos também do Steve Hawking, os 4 maiores QIs. Mas se esses caras não tivessem ensinado, passado para frente a inteligência deles, valeu nada ser inteligente, cara. E tem muita gente inteligente que não passa, às vezes por medo, por outros bloqueios, mas não passa. Então você precisa aplicar. Aplicabilidade é igual a inteligência. Se você, aliás, isso eterniza você também. O que vai me eternizar você é alguém lá na frente, depois que você morrer, depois que o Cezinha morrer, dizer: lembra do Cezinha? Pô, aprendi bastante com ele. Então você está sendo eterno na vida daquela pessoa. Então, aplicar a sua inteligência tem tudo a ver com a sua eternidade no futuro, na vida das pessoas. Ok? Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Continue conosco. Deus é mais.
Terceiro passo. Você tem que vencer seu medo, cara. Tem um jornal americano que chama Sunday Times. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 3 mil americanos. 41% dos americanos disseram que o maior medo que eles têm é falar em público. Ou seja, 41% dos americanos colocaram o medo da morte em segundo, terceiro plano, porque tem medo de falar em público. Então, falar em público é um pouco complicado mesmo. Dá uma adrenalina no estômago. De repente você começa a acelerar a voz por causa da adrenalina, acelera o coração, você fala rápido, quem está lá não está entendendo o que você está falando. Então você tem que controlar a respiração. Isso é uma das técnicas. Controlar a respiração. Então existem 3 tópicos aqui para você vencer o medo. Primeiro, controle a sua respiração. Como é que eu faço isso? Dá um stop, dá uma parada, toma um copo d'água, respira fundo, faça o que for preciso para você dar uma parada, cara. Mas controle a sua respiração. O segundo tópico para você vencer seu medo. Quando você for falar de um assunto, você precisa conhecer o assunto. Se você não conhecer esse assunto, vou usar o nome de um ser humano que você vai lembrar, Dilma Rousseff. Quando ela falava, ela não dominava nenhum assunto. Me perdoem vocês que estão do outro lado, de repente até petista do outro lado, mas era só besterol, cara. Sabe por quê? Porque não dominava o assunto. Não dominava o assunto. E existe uma terceira coisa que você tem que fazer, cara. Você tem que entender que comunicação não é só palavra. Comunicação também é visual e é fisiologia. A palavra é só 7% da comunicação. 38% é visual. Eu gosto de gravar desse jeito aqui, meio mulambento, perdoe a expressão, porque eu sou assim, eu não estou propondo para vocês nenhum ministério, nenhuma coisa por trás de igreja, etc. Não sou pastor, não sou padre, não sou obreiro. Eu estou aqui para passar palavras de positividade para você, para sua família, e que você ajude outras pessoas compartilhando essa mensagem. Então, você tem que saber que comunicação não é só palavra. É fisiologia, é você gesticular. Inclusive, se você estiver muito nervoso no dia que você for falar para o público, daqui a pouco nós vamos entrar nessa questão. Se você estiver num auditório, numa sala, olha lá no fundo, cara. Ninguém vai estar olhando para você lá no fundo. Você vai estar olhando para o vazio e você sente menos medo, você fica mais à vontade. Pode olhar lá para o fundo. Isso funciona. A não ser que o fundo seja alto. Daí você vai ficar olhando para cima, vai ficar estranho, vai pegar mal. Então, inteligência, aplicabilidade, medo. Você precisa vencer o seu medo, porque vai dar medo mesmo, é inevitável para você que quer aprender a falar em público. Se você quiser mais dicas, pode entrar no Face, pode entrar aqui no canal da Vale Ver TV, fazer perguntas. Eu vou estar à disposição para conversar com vocês, tá bom? Quarto passo, cara, que você precisa saber. Para falar em público, esses caras bons, quando eu falo bom, significa que eu não sou nada perto desses caras, né? Eu estou falando de Mário Sérgio Cortella, de Leandro Carnal. Apesar do palavrão, me desculpa, mas apesar do palavrão, eu ouço muito, assisto muito o Clóvis Barros Filho, que também eu acho que é gênio. Independente do palavrão, ele domina muitas palavras. Então, esses caras têm uma oratória muito boa. O que é oratória? Parece uma coisa de gente grande falando. Oratória nada mais é do que usar bem as palavras. Então, você usando bem as palavras, você tem uma boa oratória. Mas para falar bem em público, não basta só ou somente a oratória. Você precisa ter uma boa dialética, você precisa ter uma boa retórica. A hermenêutica e a exegese andam juntos, você precisa saber o que é um, o que é o outro.
Na hermenêutica, a interpretação nada mais é do que interpretação de texto. Esses caras vão falar essas palavras que parecem difíceis, mas é interpretação de texto apenas a hermenêutica. E o que é a exegese? A exegese é interpretar o texto na época, historicamente, na época em que aconteceu tal situação. Então, se você for falar com uma passagem bíblica, estude a questão da exegese daquele povo, como que eles viviam, o que eles comiam, como que eles oravam. Porque hoje nós oramos diferente. Né? Aquele povo não tinha medo de rolar na poeira, pôr o rosto no pó. Hoje não, hoje nós somos diferentes, nós oramos diferente. Hoje nós estamos um pouco distante da oração desse povo de Deus. Enfim. E por último, eu queria deixar uma palavra de positividade para você que vai falar em público. Presta bem atenção no que eu vou falar. O querer tem que prevalecer dentro de você. Presta atenção nessa história. Havia um jovem que ele era muito pobre. Ele trabalhava numa fazenda e de repente ele se apaixonou pela filha do fazendeiro. Ele ficou um tempo namorando escondido com a filha do fazendeiro, até que um dia ele chegou para ela e falou: bem, vou pedir a sua mão para o seu pai. O pai chega à noite em casa, não tem problema, eu vou ficar lá esperando. E ele ficou lá esperando o fazendeiro chegar para ele pedir a mão da filha em casamento. De repente chegou o fazendeiro e ele disse: preciso falar com o senhor. Ele falou: diga. Então, é que eu já estou namorando a sua filha, há um tempo, e eu queria oficializar, pedir a mão dela em namoro. O fazendeiro falou: espera um pouquinho. Ele entrou no quarto, pegou uma espingarda, veio para a sala, apontou para o peito daquele menino e falou: some da minha fazenda, seu moleque pobre sem futuro. Some da minha fazenda, seu moleque pobre sem futuro. Isso era à noite. Ele foi no celeiro onde ele dormia, pegou uma trouxa de roupa, pôs nas costas e saiu andando a noite toda. De madrugadinha ele viu uma árvore, encostou na árvore, de repente amanheceu. Ele fez uma oração, se pôs de pé e falou para ele o seguinte: a partir de hoje eu não serei mais um moleque pobre sem futuro. A partir de hoje eu não serei mais um moleque pobre e sem futuro. E passou o tempo, aliás, passou muito tempo. Aquela menina que namorava com ele, a filha do fazendeiro, já havia se casado, já tinha filhos. E o fazendeiro, já bem mais velhinho, foi derrubar o celeiro que aquele menino dormia, aquele moleque pobre sem futuro dormia, ou morava, como queira. E na hora que ele começou a derrubar o celeiro, a filha dele começou a chorar. E ele olhou para a filha e falou: filha, por que você está chorando? Ela falou: olha aquela tábua, pai. Está escrito JG. Olha lá, pai, JG é aquele moleque pobre sem futuro que o Senhor expulsou de casa quando me pediu em namoro. Mas, e daí, o que tem JG? JG, pai, hoje é James Garfield, presidente dos Estados Unidos. Então essa mensagem fica para nós hoje. Se você quiser, você vai atrás, cara. Você vence todos os medos, ainda que te expulsem, ainda que digam tudo que você não quer ouvir na sua vida. Mas se você quiser, você supera tudo. Está tudo aqui dentro de você. Basta você querer. Coragem, força. Bora pregar a mensagem para as pessoas. Você merece, as pessoas merecem. Até semana que vem. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais.